Observatório das Metrópoles é uma rede nacional de pesquisa. Ela se desenvolve em 14 grandes cidades brasileiras e na aglomeração urbana de Maringá, sob coordenação da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O Núcleo Porto Alegre, sediado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, segue a mesma linha de pesquisa da rede nacional, que debate os impactos sociais e culturais das transformações nas metrópoles brasileiras. O Observatório das Metrópoles é uma rede de pesquisadores, de instituições de pesquisa, de instituições universitárias, de organizações não governamentais, que tem como foco o estudo das metrópoles brasileiras. Então, a gente busca apreender as transformações, aprender o perfil das metrópoles e as transformações pelas quais as metrópoles estão atravessando no Brasil, sob o ponto de vista da economia, sob o ponto de vista demográfico, sob o ponto de vista da configuração socioespacial, sob o ponto de vista da política, sob o ponto de vista social, sobre os vários aspectos que conformam as metrópoles brasileiras. É uma rede nacional, está estruturado em diversos núcleos, a sede, vamos dizer assim, no Rio de Janeiro, né, mas também nas principais metrópoles brasileiras estão formados núcleos de pesquisadores, geralmente vinculados a universidades, mas também a órgãos de pesquisa, organizações não governamentais, movimentos sociais, e que então se dedicam a estudar a temática metropolitana em diversos aspectos, né, nos aspectos econômicos, aspectos sociais, políticos, culturais, né, levando em conta que esses espaços metropolitanos eles são muito importantes porque concentram grande parte da população do país, né? E tem uma relevância econômica, demográfica muito grande. São cerca de 150 investigadores, como eu disse, cerca de 90% são professores de diversas universidades que atuam com a mesma temática, mas investigando 15 regiões metropolitanas no Brasil. Ele tem pesquisas nas quais a metodologia é compartilhada. Isso talvez seja o elemento mais inovador do observatório, ou seja, além de pesquisas locais que os núcleos do observatório desenvolvem, existem pesquisas nacionais nos quais se compartilham as metodologias desenvolvidas no âmbito do observatório. Isso permite desenvolver estudos comparativos de maior profundidade. Então, não é apenas uma junção de pesquisa sobre as metrópoles, mas efetivamente o observatório se constitui numa rede de pesquisa com uma metodologia comum compartilhada no seu interior. Cada núcleo de cada região metropolitana do Brasil tem a sua comissão gestora, na qual eventualmente ocorrem reuniões na qual são colocados os avanços, os estudos são realizados. Tem todo um intercâmbio de informações, toda uma troca de informações, uma troca de experiências, para justamente fazer um estudo interpretativo e comparativo do andamento das regiões como um todo, né, que é fundamental também. Senão apenas observar um caráter específico da região também, claro, tem o seu valor, mas também fazer um estudo no âmbito nacional, para justamente poder se ter um parâmetro da evolução das regiões em um contexto nacional, né? Isso é fundamental, né? O trabalho é feito então em rede, né? E os núcleos trabalham a partir também de grandes linhas de pesquisa, né? Então o observatório se estrutura a partir de grandes linhas, uma linha mais vinculada às questões de desenvolvimento econômico das metrópoles, uma linha mais vinculada às questões sociais, demográficas das metrópoles, uma linha relacionada também à questão política, de governança das metrópoles. Então, essas linhas de pesquisa são desenvolvidas nos diferentes núcleos do observatório. Então, as instituições se relacionam a partir daí. Quer dizer, são propostos projetos de pesquisa, né, que seguem estas grandes linhas, e em cada núcleo as instituições trabalham, né, de acordo com o seu corpo técnico e acadêmico, né, esses projetos de pesquisa tentando dar resposta às questões que são formuladas com relação a essas linhas. Nós atuamos mediante uma estrutura de pesquisa em rede, mas essa rede possui uma coordenação nacional e um comitê gestor, exatamente para fazer com que as equipes locais, que são equipes variadas em termos de número de pessoas,
mas todas elas obedecendo esse critério da interdisciplinaridade e, digamos, da pluralidade de conhecimentos. Há encontros anuais juntando todos os núcleos do observatório, mas a coordenação, o comitê gestor, essa coordenação, ela tem um papel de estar fazendo o vínculo entre a rede e cada um dos núcleos espalhados pelas metrópoles brasileiras. O Observatório das Metrópoles assume um compromisso acadêmico e social ao discutir a influência das transformações urbanas e seu impacto nas grandes metrópoles brasileiras. O sucesso desse trabalho é obtido principalmente graças a um grande trabalho acadêmico interdisciplinar. Temos a questão de que as metrópoles elas concentram, né, grande parte da força política, econômica, demográfica do país, e os espaços metropolitanos eles são espaços muito peculiares, porque em termos de gestão desses espaços, em termos de governabilidade desses espaços, eles são compostos por diversos municípios. Então, há uma necessidade também de se pensar esses espaços, né, de uma forma supralocal, né? E no Brasil nós temos uma dificuldade muito grande dos diferentes órgãos governamentais, diferentes níveis governamentais, cooperarem em termos políticos, em termos de desenvolvimento de políticas sociais, políticas ambientais, políticas de mobilidade. Então o observatório, ele, de alguma forma, contribui com seus estudos, com as suas análises, para a possibilidade de gestão desses espaços metropolitanos, visando, né, justamente a sustentabilidade social e ambiental desses espaços. Se por um lado a nossa responsabilidade acadêmica é produzir conhecimento o mais diversificado possível em termos interdisciplinares, né? Por outro lado, isso tem uma total vinculação com a responsabilidade social, que é exatamente chamar a atenção da sociedade brasileira e dos gestores públicos, nos seus níveis diversos, 3 níveis da Federação Brasileira, sobre a importância da questão metropolitana. Ou seja, aí há, digamos, uma relação direta entre uma responsabilidade e uma importância da relação entre conhecimento acadêmico, ou seja, conhecimento produzido pelas universidades ou produzido por entidades que fazem investigação, que fazem pesquisas, né, em torno, digamos assim, desse paradoxo que é a inexistência no Brasil de políticas públicas que estejam voltadas especificamente para a melhoria das condições de vida da população metropolitana. São quase todas as universidades federais com sede nas metrópoles, as federais estão envolvidas, sobretudo os cursos de arquitetura e urbanismo, planejamento, geografia, enfim, quer dizer, então apreender esse objeto, as metrópoles, também coloca-se como desafio uma abordagem interdisciplinar, transdisciplinar. Quer dizer, e obviamente o observatório reúne pesquisadores oriundos de diversas áreas, né? Quer dizer, então a área do planejamento urbano é em si mesma uma área interdisciplinar. Então o observatório ele busca estabelecer relação com uma diversidade de campos disciplinares para efetivamente conseguir apreender a metrópole na sua complexidade. Então cada área contribui, né, de acordo com o seu background metodológico e com todo o seu acúmulo de pesquisas, né, numa discussão interdisciplinar para determinados problemas, né, para dar conta de determinados problemas. Então, dessa forma é que as diferentes áreas interagem, né? Então, as discussões, né, são em grupos, são coletivas. Então, dessa forma também as áreas têm que aprender também a conversar, né? Isso é muito importante. No mundo em qual a gente se especializa cada vez mais, né, há essa interação entre áreas e o diálogo dessas áreas em torno de um objeto comum, que nesse caso são as metrópoles e regiões metropolitanas. Obviamente isso encontra enormes desafios, porque você tem desigualdades, no caso brasileiro, desigualdades na estrutura acadêmica muito grande, desigualdades regionais,
Sabemos que os recursos, a maior parte das universidades estão concentradas no sudeste e no sul do país, você tem a maior parte dos recursos acadêmicos também concentrados aí. Então, existe também um desafio muito grande por parte do observatório, que é o de contribuir para uma política acadêmica, uma política de pesquisa mais igualitária no contexto brasileiro, ou seja, transferir expertise, transferir saber, transferir meios meios de produção da pesquisa para regiões com menor capacidade de pesquisa, quer dizer, com menor capacidade de desenvolvimento de pesquisas. Quer dizer, então também existe uma perspectiva de solidariedade institucional, eu diria assim. Quer dizer, então os recursos compartilhados, saber compartilhado, expertise compartilhada e obviamente há muita troca entre estudantes, pesquisadores no interior da própria rede Observatório das Metrópoles. Um dos projetos desenvolvidos pelo Observatório das Metrópoles é o Mega Eventos. Essa iniciativa busca estudar as mudanças que ocorrerão na cidade-sede de mega eventos esportivos no Brasil, como a Copa do Mundo e as Olimpíadas. O projeto Mega Eventos é um dos projetos do Observatório das Metrópoles que tem como foco avaliar os impactos dos mega eventos esportivos, Copa do Mundo e Olimpíadas, sobre as metrópoles brasileiras. E a gente busca fazer essa avaliação também numa perspectiva interdisciplinar, avaliando esses impactos sobre uma diversidade de perspectivas. A perspectiva econômica, a perspectiva do esporte, a perspectiva da segurança, da mobilidade, da moradia e da governança metropolitana. Então, a própria forma como a gente busca avaliar os impactos da Copa do Mundo e das Olimpíadas sobre as metrópoles também já expressa essa preocupação interdisciplinar. Esses mega eventos, realmente, eles mobilizam, né, não só capitais e obras, né, de instalações esportivas, mas eles promovem uma série de mudanças, de reestruturações, podemos dizer assim, das cidades das quais eles são sedes, né? Então, a partir dessa visão e de experiências também anteriores, de outros países, inclusive, né, de mudanças ocorridas em função desses mega eventos, é que se pensou então fazer um grande projeto de análise desses mega eventos para o Brasil. O seminário Metropolização e Mega Eventos tem colaborado muito, primeiro com a academia, no sentido que promove esse encontro de estudantes, pesquisadores aqui interessados em discutir esses assuntos com relação aos impactos da Copa do Mundo, não só da Copa do Mundo, mas esse projeto de cidade que cada vez mais promove a especulação imobiliária, privilegia certas elites da cidade, promove também exclusão socioespacial, segregações de todo tipo. Então, ele traz esse retorno para a academia nesse sentido. Ele promove, ele constrói esse espaço de encontro, de discussão. Também colabora para os próprios pesquisadores, não só do Observatório das Metrópoles, como de outros grupos e coletivos que estão participando do seminário, porque nesse encontro, cada um acaba, nas suas pesquisas, acaba ficando um pouco fechado, por ficar um pouco retido no seu tema, muito específico. E no momento do encontro, acabam ampliando até as discussões, e isso é muito proveitoso para os estudantes e pesquisadores. E também para a comunidade, no sentido de problematizar essa questão e construir outras vias de discussão diferentes dessa que a mídia tem reproduzido, que é uma das questões mais importantes. Vamos ver o debate e a problematização, a reflexão sobre o que está acontecendo na cidade. Um dos objetivos de estabelecer o monitoramento desses mega eventos, né, é exatamente perceber quais são as suas contribuições efetivas, né, e quais são os seus impactos no sentido de estabelecer, por um lado, digamos assim, a valorização econômica dos territórios e, por outro lado, estabelecer processos de segregação, de exclusão, de fragmentação urbana de forma acelerada, como tem demonstrado, inclusive, a experiência internacional. No Brasil, por ser uma sociedade profundamente desigual, né, se já é questionável os grandes investimentos feitos em torno de um mega evento, como é o caso da Copa do Mundo, por outro lado, o que se está percebendo é uma série de conflitos urbanos, né, exatamente pelo fato de que a intervenção urbana ela acaba sendo uma intervenção que traz algumas vantagens, mas também traz consequências sérias
no sentido de estabelecer um processo de caráter mais fragmentado, mais excludente, fazendo com que, ao invés de uma coesão social, de uma integração social, haja novas formas, né, de valorização imobiliária, de valorização do capital urbano, digamos assim, e ao mesmo tempo em que ocorre reassentamentos, remoções. Quando você fala de um mega evento esportivo dessa magnitude, você não está falando apenas de um evento esportivo em si mesmo. A gente trabalha com a hipótese de que, associado aos mega eventos esportivos, estão em curso projetos de reestruturação urbana, ou seja, estão em curso projetos de cidade. Então, isso fica evidenciado, por exemplo, no orçamento da Copa do Mundo, onde 75% dos recursos são aplicados em infraestrutura de mobilidade urbana, infraestrutura portuária e infraestrutura aeroviária. Ou seja, apenas 25% dos recursos da Copa do Mundo, olhando nacionalmente, estão vinculados à reconstrução ou construção de estádios esportivos. Ou seja, muito mais, nós estamos falando de um processo que envolve muito mais do que um mero jogo de futebol. Então é preciso exatamente desnudar o que é esse projeto, quer dizer, avaliar o impacto dessas intervenções, decifrar o sentido desse projeto que está em curso, porque esse projeto certamente não foi resultado de uma discussão democrática com a sociedade. Bom, a importância de a gente trazer isso para dentro da comunidade acadêmica que é o projeto que a URGS tem, né? Da academia não ser dissociada da sociedade. Embora a gente faça os projetos acadêmicos, tem toda a rigidez acadêmica, a gente não pode esquecer que nós somos parte da cidade, nós somos cidadãos. Então, essa visão de descentralização, essa visão de não manter a rigidez acadêmica dentro do nosso seminário é importante para isso. Nós, enquanto pesquisadores, a gente tem a produção, a gente tem que cumprir essa rigidez, mas quais são os dados que nós vamos poder clarear para a sociedade, né? Bom a gente aplicar essa diferença de linguagens. Porto Alegre, uma das sedes da Copa do Mundo, requer um olhar especial do estudo desenvolvido pelo Observatório das Metrópoles, já que pela primeira vez será sede de um evento deste porte. Os impactos sobre nossa cidade não se darão apenas no período do mega evento, mas se estenderão permanentemente. Qual o legado que será deixado para a cidade? O papel da universidade talvez seja trabalhar mais com o conceito de contradição do que com o conceito de certo e errado, né? Quer dizer, então, depende. Para os grandes investidores ou para a FIFA, talvez esteja tudo maravilhoso. Quer dizer, então, dependendo do agente, do ator, a cidade, ela efetivamente, ela é uma arena composta por uma diversidade de agentes sociais com uma multiplicidade de interesses muito grandes. Então, acho que o nosso papel é exatamente mostrar as contradições desse processo, como determinados processos prejudicam determinados grupos, que grupos estão sendo beneficiados, que grupos estão sendo prejudicados, mas não exatamente falar certo ou errado. Quer dizer, obviamente, o observatório parte de alguns princípios que são fundamentais para nós. O princípio da justiça social, o princípio da democracia. Então, obviamente, esses princípios orientam muito as pesquisas que o Observatório está fazendo, mas o conceito com o qual nós trabalhamos é o conceito de contradição e o conceito de conflito. As questões que mais carecem de debate são a questão da moradia, né? Então, nós temos aí grandes problemas assim, com as obras da Copa em termos de remoção de comunidades. Nós devemos pensar a cidade como uma cidade inclusiva, né? Uma cidade para todos. Muitas vezes a gente tem a ideia de que obras, grandes projetos, novos bairros, né? Como a gente está observando nos últimos anos em Porto Alegre se desenvolvendo e tal, né? São relevantes para a cidade, que promovem o desenvolvimento econômico, né? Geram empregos e tal, mas a gente tem que pensar também que esses grandes projetos muitas vezes têm consequências sociais, porque existe uma parcela da população que não está inserida nesse mercado, né? A questão da mobilidade também é um impacto muito grande que está acontecendo, né, na mobilidade urbana, né? A gente está vendo isso também todos os dias, a questão dos engarrafamentos e tal. Mas eu diria assim que poderíamos ter aproveitado esse momento da Copa do Mundo para justamente pensar também esta mobilidade toda, né? E pensar mobilidade não somente
em função das obras da Copa. Mas pensar que a Copa aqui em Porto Alegre mesmo, são 15 dias, né, do dia 15 ao dia 30 de junho de 2014, né, e que depois nós teremos aí 15 ou 150 anos ainda, né, de cidade, né? Porto Alegre faz parte dessa trama global do nosso modelo econômico capitalista, que é o que a gente segue. Está acostumada com um grande evento, que é o Fórum Social Mundial, foi o Fórum Social Mundial, dentro de uma outra perspectiva. O que causa estranheza para nós agora é a velocidade das mudanças dentro da nossa cidade, que é a construção dos BRTs, que é a construção da Uber a Rio, o poder público todo atuante em sentido de promover a Copa do Mundo. Ou seja, esse fluxo econômico obriga uma mudança muito rápida, muito drástica dentro da nossa cidade. O nosso trabalho de investigação é um trabalho que tenta se aproximar o máximo possível da realidade, ou seja, de uma certa verdade expressada pelo processo de investigação. Cabe estudarmos e fazer com que a sociedade conheça que nem tudo são louros, nem tudo são benefícios. Se a gente for comparar Porto Alegre com outras capitais, das capitais sedes que vão sediar esse evento, os contextos são diferentes e os impactos também vão ser diferentes. O que acontece, eu acredito hoje, em específico em Porto Alegre, é que está se tornando visível e está tomando uma proporção bem grande dos impactos que esse evento está trazendo para a cidade. Não só nos espaços públicos, mas em outras questões, como as remoções, todo tipo de impacto e de agressão que a cidade está sofrendo. Então, acredito que isso está tomando visibilidade aos olhos da cidade e, por isso está cada vez mais entrando nas postas de discussão, no caso da cidade de Porto Alegre. Esse processo está fortemente marcado por uma subordinação do país aos interesses da FIFA e das empresas que financiam a FIFA. Então, reverter isso não é uma coisa muito fácil. Quais são as perspectivas que nós temos de reverter os aspectos negativos? Eu acho que a perspectiva está exatamente na mobilização da sociedade, está exatamente no despertar da sociedade, está exatamente eu diria, na ampliação do conflito. Quer dizer, então é preciso que o conflito emerja, é preciso que o conflito seja visibilizado, que essas contradições sejam visibilizadas, para que efetivamente haja uma reversão nesse processo de subordinação do Brasil aos interesses da FIFA. E, obviamente, como eu falei, não é apenas um evento esportivo, mas grandes intervenções que estão sendo realizadas, também remoções muitas vezes violando direitos humanos, direito à moradia. Quer dizer, então há uma enormidade de problemas. A elitização dos estádios, o fim das áreas populares nos estádios. Quer dizer, então isso tem uma série de consequências que precisam ser discutidas pela sociedade. Para saber mais sobre o Observatório das Metrópoles, acesse o site